Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Isso está em Mateus capítulo 5, versículo 4, 6 e 10. Então, se a gente for pegar as bem-aventuranças, a primeira coisa que nos salta aos olhos, Jesus está prometendo para os aflitos, para os que são perseguidos, que eles vão ter uma consolação. Para ter essa consolação, é necessário que nossa vida continue, porque não faria sentido se a vida fosse um nascimento à morte, como dizem os materialistas. Se fosse entre o nascimento e a morte e depois do nada, a vida perderia o sentido. Mais valeria aproveitar ao máximo, beber tudo, farrear o máximo possível e depois morrer, do que ter uma vida de dor e sofrimento. Mas na realidade a vida, ela continua. Existe uma continuidade da vida, uma vida futura. Significa que nós estamos vivos hoje, vamos envelhecer, vamos adoecer, fatalmente o corpo não aguenta eternamente, vamos adoecer em determinado momento, e chega um momento que o corpo vai morrer. Não tem jeito, não temos ninguém que ficou para a semente. Vocês conhecem alguém que ficou aqui na Terra até hoje? Não conhecemos ninguém. Tá? Então o próprio Cristo, ele nasceu, morreu, ressuscitou dos mortos no terceiro dia, conversou com os discípulos, conversou com muita gente, apareceu aqui e acolá, chegou um dia, agora eu estou indo para o céu. De corpo e alma foi embora, não ficou aqui. Então aqui na Terra não temos ninguém que tenha permanecido. Se tivesse alguém, seria a notícia mais importante que teria no mundo todo, né? Alguém que vivesse muito tempo, mas não temos. E esse ciclo de nascimento e morte, que é chamado roda de Sansara lá para os budistas, essa roda de nascimento e morte, ela permanece até o dia que o espírito é perfeito. Consegue ser perfeito aqui na Terra? Não, porque o planeta Terra não é um planeta perfeito. Nós entramos em guerra, saímos de guerra, entramos em conflito, saímos de conflito. O que acontece é que à medida que a gente vai se aperfeiçoando, o espírito chegando no nível máximo daquele planeta, ele é convidado a ir para um planeta superior. Então existem planetas, o universo é vasto, gigantesco, milhares e milhares de estrelas, bilhões e bilhões de planetas. O universo é tão grande que quando o espírito atinge a evolução máxima de um planeta, ele vai renascer em outro planeta. E assim ele vai de planeta em planeta até chegar em um que ele não precisa nem de corpo físico. O corpo dele é tão sutil, tão suave, que é como se ele estivesse voando, ele tem a liberdade de ir para onde ele quiser. Inclusive, ir no corpo que ele estiver lá, no corpo espiritual, de um planeta para outro, visitando parentes, amigos. E os mais evoluídos, eles praticamente veem Deus. Eles veem Deus e atendem à vontade dele. Já não tem mais a necessidade de renascer. Então chegaremos à postura de anjos. Um anjo é uma pessoa calejada. Não é aquela pessoa de vidro que não pode nem encostar, que quebra. A pessoa que já enfrentou as dores, os sofrimentos, já recebeu calúnia, já recebeu parente com dificuldade, já ajudou um monte de gente. É uma pessoa calejada, forte, fortificada. E ao chegar a esse nível, esse espírito anjo, ele não erra, ele não peca, ele não retroage. Então aquela ideia de anjos brigarem com Deus para tomar o poder de Deus, um terço dos anjos caindo para o inferno, é uma lenda, é uma alegoria, mas não é uma coisa real. A concepção espírita não é uma concepção real, porque o perfeito não erra. E Deus, sendo onisciente, ele sabe tudo, ele sabe o futuro. Se ele criasse anjos, mesmo anjos, para atrair ele, para ir contra ele, ele que criou, então seria vontade dele de criar anjos que fazem o mal. Então não é lógico isso. Se a gente raciocinasse, se criasse ele perfeito, o perfeito nunca se torna imperfeito. Não tem como ter inveja, vaidade, não tem como, não retroage. Porém, se a gente considerar os homens, todos nós fomos criados simples e ignorantes. E à medida que fomos evoluindo, fomos nos desenvolvendo, vamos escolhendo fazer o bem ou o mal, chega um ponto que nós vamos encontrar um demônio, porque é uma pessoa que insistiu em fazer o mal. Porém, esse demônio, por ele continuar existindo, chega um ponto que ele cansa de praticar o mal. Volto a repetir, não tem jeito. Ele cansa de praticar o mal. Em determinado momento, ele quer modificar. Ele cansa, tem tédio. E aí ele começa a evoluir. Pensa numa pessoa com um problema de alcoolismo, de droga. Chega no fundo do poço. O que tem abaixo do fundo do poço?
Está no fundo. Se tiver que descer, desce mais um pouquinho. Mas chega um momento que não tem para onde descer mais. Só tem um caminho para cima. E aí ele começa a evoluir. Então nós continuamos vivendo. Então essa é a promessa do Cristo. Então tudo que nós fazemos, nós recebemos a castigo ou a recompensa. De imediato? De imediato. Se eu morro agora, se eu sou bom, vou para um lugar. Se eu sou uma pessoa ruim, vou para um lugar ruim. Se eu sou mediano, fico aqui na terra ou fico no local mediano. Essa é a lei. Lucas continua. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós que agora tendes fome, porque sereis saciado. Ditosos sois vós que agora choreis, porque rireis. Então Lucas, ele completa isso. Que se de imediato a gente já recebe a nossa recompensa, mais recompensado será aquela pessoa que passou a vida toda na miséria, no abandono, na doença, e soube resistir, se resignou, porque tem a possibilidade de um novo começo, de uma nova reencarnação. O pobre de hoje pode ser o rico de amanhã, pode nascer rico amanhã. O saudável de hoje pode nascer doente amanhã. Por que isso? Se fazer mau uso do corpo. Se a pessoa nasce saudável, bonita, inteligente, começa a beber, começa a fumar, destrói o organismo, o que ele destruiu numa vida afeta na outra vida. Se destruiu a beleza numa vida com uma noitada, com muita coisa errada, ao renascer já vem com toda a sequela da vida passada. Como se o espírito imprimisse no corpo as doenças, as manias das vidas passadas. Então, apesar do novo nascimento, apesar de perdermos a memória, nós conservamos os traços da vida passada. Na adolescência, aos 7 anos, ocorre o final do nascimento. Na adolescência, mostra quem é. E quando morre, ressurge no mundo espiritual, ele recobra as memórias das vidas passadas. Todos recobram? Não. Às vezes o espírito é tão desequilibrado que ele ainda fica fissurado na última encarnação. Ele continua mantendo apenas a última encarnação. Mas à medida que o espírito vai evoluindo, ele começa a recordar da vida passada, da anterior, o quanto ele tem a capacidade de lembrar. Porque às vezes o desequilíbrio dele em vidas passadas foi tão grande que a própria memória é como se fosse apagada por ele mesmo. Imagina só, quantas vezes a gente não passou por um drama, um trauma tão grande que a gente fica até pensando assim, queria esquecer. Tem gente que bebe para esquecer. Por que isso? Porque é uma tendência natural, um instinto nosso de preservação, esquecer o mal que fez ou que sofreu. Em lato sensu, falando espiritualmente, o espírito que passou uma encarnação muito ruim, ele prefere esquecer ela todinha do que lembrar de fatos da vida dele que o prejudicaram, que o fizeram sofrer. Tá bom? Mas ai de vós ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciado, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangido a gemer e a chorar. Lucas capítulo 6, versículo 24 a 26. Justiça das aflições. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, essa máxima seria um contrassenso, mais ainda, seria um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. É dizer, para ter maior mérito. Mas então pergunta-se, por que sofrem uns mais do que outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justificasse essa possessão? Porque uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir. Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofrem ao lado de maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desvestir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser a causa. Isso que cada um deve bem penetrar-se por meio dos ensinamentos de Jesus. Deus põe o homem na direção dessa causa, e hoje, julgando o suficiente maduro para compreender
compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa por meio do Espiritismo, isso é, pela palavra dos Espíritos. Então, hoje a gente compreende porque nasce uma criança aleijada, uma criança doente, por que uma pessoa prospera ao lado de outra que é muito melhor que ela, que é honesta, que é trabalhadora, e só parece que se dá mal. Os filhos são alcoólatras, deficientes, problemáticos. Por que tem família que prospera e outras que só afunda? A justiça de Deus fala por quê? Porque se tudo é justo, tem que ter uma causa. E vamos procurar essa causa aonde? Em primeiro lugar, na vida presente. O que eu fiz para merecer o filho que eu tenho hoje? O filho é bom? Eu dei uma boa educação. Eu colaborei com esse espírito para que ele crescesse forte, saudável e buscasse o bem. O filho é desequilibrado? É porque muitas vezes a minha educação não foi boa, né? Então os pais têm que chamar a responsabilidade para eles mesmos. Se meu filho está roubando, está matando, está lá, eu tenho minha cota de responsabilidade. Porque eu tive a oportunidade de corrigi-lo, de podá-lo nas inclinações negativas. Mas aquela mãe e aquele pai que fizeram tudo pelos filhos, e mesmo assim os filhos foram para o mau caminho, podemos dizer que a culpa, a responsabilidade maior é do próprio espírito. Porque nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio. Se apesar da educação dos pais, a orientação dos professores, a orientação de pessoas que estiveram no caminho dele, ele não seguiu o caminho bom, foi por livre e espontânea vontade. Ele escolheu isso. Temos de trabalhar para que as pessoas façam boas escolhas. Mas temos de aceitar que as pessoas façam escolhas ruins. Porque é natural do ser humano. A gente testa, a gente pensa que aquela pessoa será a pessoa ideal para nós nos casar. E aí a gente se surpreende, porque o príncipe encantado de repente se transformou num sapo. Então muitas vezes aquela mulher maravilhosa, a gente descobre que é uma bruxa. Tá? Não é verdade? É porque a gente só vai descobrir depois que a gente começa a conviver. Enquanto é namoro, enquanto é distante, tudo é festa. Só vem para diversão. Na hora que a gente junta os trapos, juntou cueca com calcinha no mesmo armário, já viu o que deu. Aí a gente vai descobrir quem é a pessoa. E aí a gente vê os monstros ou as monstras que a gente casou, né? Essa é a grande realidade. Então, muito que a gente sofre hoje foi escolha nossa, da vida presente. Se a pessoa tem dívida, por que deixou juntar a dívida? Porque escolheu errado. Então, grande parte do que a gente sofre hoje é questão da nossa própria escolha. Escolheu errado, sofre a consequência. Mas existem males, coisas que a gente não escolheu. Por exemplo, a criança que já nasceu deficiente. Ela não escolheu nascer assim, ela não fez nada para merecer estar nessa situação. Não fez nesta vida. Porque se não tivermos o sofrimento por causa dessa vida, encarnação, podemos botar a mão na consciência e falar assim, olha, eu fiz por merecer. O que eu sofro é justo. Se Deus me passa por essa provação, é porque eu fiz por merecer. Então a causa está em outras vidas. Então eu fiz errado no passado, renasço com aquele problema. Renasço com aquela criança problemática, porque no passado eu briguei com ele, matei ele, roubei ele. Aí ele se tornou meu inimigo, se transformou no meu obsessor, no espírito que não gosta de mim, um espírito desafeto que me perseguiu. Para que a justiça divina amenize essas duas almas, faz com que um se torne pai e outro filho. E aí eles vão ter que se aprender a se amar, na marra. Nós encontramos verdadeiros ódios de filho para com o pai, de filha para com a mãe, de irmão para com outro irmão, porque eram dois inimigos do passado que nasceram juntos. E nós vamos encontrar também, aí coisa boa, os testemunhos. Jesus não fala para fazer ao próximo que gostaríamos que fizesse para conosco. Um espírito mais evoluído pode aceitar reencarnar junto com o ladrão, junto com o espírito perverso, desequilibrado, junto com o bandido. Ele nasce nesse meio por amor. Aí nós vamos ter um testemunho de paz, de união, de amor. Aquele espírito vai sofrer muito, mas ele está lá para testemunhar, para dar um bom exemplo. Para quem? Para um filho, para um parente, para um amigo, para as pessoas da família. Existem reencarnações que não é de dor, não é de sofrimento, mas é de misericórdia divina. Aquelas almas boas que nascem em locais tenebrosos, que a gente sabe que reina a droga, reina o álcool, mas nasce aquele espírito que é fora do contexto completamente. Esse espírito é um espírito bom que veio dar um bom exemplo, ajudar os outros que estão lá. Temos espíritos missionários que nascem com espíritos desequilibrados para ensinar o bom caminho. Tá?